E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês é que tem muitas maneiras erradas também de você fazer o cálculo desse custo de café da manhã. Uma coisa que facilitou, vamos ser bem reais agora, sem o buffet, tá bem mais fácil de você calcular qual é o custo do seu café da manhã, porque você sabe quais são os itens que você vai oferecer. Então, quando você montar o menu, você consegue setorizar em cada um dos itens do menu o que é que você vai servir, o quanto custa cada um daqueles itens. E na hora de você determinar o custo do seu café da manhã, na hora de você calcular o valor da sua diária, você admite uma porção mínima para aquelas coisas que a pessoa pode querer pedir. Então, eu gosto, ok, você tem um menu, então você vai pensar que a pessoa vai pedir uma xícara de café, meia xícara de leite, um copo de suco, as frutas que você tiver disponíveis, um pão, 2 pães por pessoa, depende muito da região, tá, gente? Tem região que come mais pão, tem gente que é da tapioca, tem região que é do cuscuz, tem região que é das raízes, macaxeira, batata doce, etc. Tem região que serve salsicha, tem região que serve carne de sol, tem região que já é mais para os frios. Então, você tem que adequar aquilo à sua região e ver o quanto que custa cada um desses itens aí para você na sua pousada. Cada região tem um custo diferente, tá, gente? Então, não adianta você vir aqui, olhar aqui, teve aluna minha aqui, a Luciana, falando que o café da manhã dela custa R$10 por pessoa. Só que isso é para ela, lá em Recife, com o café da manhã que ela serve. Talvez para sua pousada, na região que você tá, seja um outro custo. Então, você tem que ir atrás e fazer o cálculo próprio aí da sua pousada, para entender o quanto realmente que custa o valor do seu café da manhã. E isso você só vai saber depois que você definir o seu menu. Teve gente aqui perguntando o que é que tem que ter no café da manhã. Gente, isso pode ser de várias maneiras, tá? Tem café da manhã de tudo quanto é tipo nesse Brasil, como eu mesmo disse. No Nordeste, o pessoal gosta da tapioca, do cuscuz. Já aqui no Sul, o pessoal é mais do pão. Já em alguns lugares tem mais a questão dos frios. Aqui no Sul, notei que tem bastante questão de frios também. Em Minas, temos muito queijo, pão de queijo. Então, cada região deve tentar valorizar o que oferece. Então, tá vendo como para cada um valor de café da manhã é o que cabe? Tá? Então, você vê ali, para Márcia, minha outra aluna, era R$15. Era 30 antes, ela passou para 15, já estava lucrando e muito mais. Na minha pousada, uma época eu cheguei a uma média de R$20 de custo de café da manhã, mas era um café da manhã, ó, tá? Mesmo com a redução de desperdícios, eu tinha um alto custo de café da manhã, porque era o grande diferencial da minha pousada. Então, não dá para você falar que um café da manhã é caro, o outro é barato. Depende muito do que a pessoa está oferecendo. Depende do valor da diária que ela está cobrando. Então, vamos parar de tentar equilibrar as coisas. O café da manhã de um é mais caro, o café da manhã do outro na diária é mais barato. Entenda o quanto custa o seu café e se ele faz sentido para o seu valor de diária. Aliás, uma coisa que muito me perguntam por aqui é qual que é o percentual do custo do café da manhã, que deve ser mais ou menos o custo da diária. E eu sempre respondo que é de, no máximo, 10%. Eu sempre falo entre 5% e 10%, porque 10% é geralmente o máximo do custo do café da manhã, que deve ser aí da sua pousada, tá bom? Para que você consiga embutir na diária e ainda assim tenha lucro, tá bom? E eu queria também comentar com vocês, olha, de algumas alternativas para esse momento. Então, vamos lá. Já que a gente vai eliminar o buffet, então quem não eliminou ainda, tá na hora já de pensar em como vai eliminar o buffet, vocês têm que entender quais são as possibilidades que vocês podem ter aí na pousada de vocês. Então, gente, uma delas é você pode até manter o buffet num modelo híbrido. Então, você deixa uma parte do café da manhã ainda no buffet, os sucos, as bebidas, algumas coisas assim que são mais particulares da pessoa querer se servir, e servir todo o restante na mesa do café da manhã, com o horário marcado para evitar a aglomeração. Isso é uma das coisas um pouco mais complicadas de fazer, mas conversando bem com o hóspede, você consegue deixar horários pré-determinados para cada quarto tomar seu café. Caso você tenha espaço no quarto e tenha como colocar uma mesa no quarto, ou já tenha uma mesa no quarto, também pode ser uma boa solução você servir o café da manhã no quarto. Você tem que entender como que você vai fazer para servir esse café da manhã lá no quarto.
para que você não tenha também que sair comprando um monte de coisa. Isso foi um erro que muitos pousadeiros acabaram fazendo também nessa troca aí da pandemia. Saíram comprando um monte de coisa para servir o café da manhã no quarto, depois foram ver que no final não precisava servir no quarto, podia servir na mesma área comum, porém com maior espaçamento e com horário entre os quartos para não ter problema. Então, entendeu, gente? Vocês têm maneiras de fazer, mas tem que entender o que se encaixa melhor aí para sua pousada. Pode ser que para você não se encaixe servir no quarto e tá tudo bem. Então você tem que encontrar uma solução de espalhar melhor as mesas, de colocar um horário para o café da manhã. Uma coisa que também é muito importante você considerar é a questão do número de hóspedes que você recebe na pousada, tá? Se for um número muito elevado, você vai ter que tomar mais cuidado com a questão dos horários, porque vai ter mais gente, tem mais chance de ter aglomeração também. Vocês precisam levar sempre em consideração o valor da sua diária também, porque o valor da diária que você cobra tem a ver com a expectativa do cliente, do hóspede, para o que ele vai receber. Então, se você cobra uma diária mais barata, você pode ficar mais tranquilo com o tipo de café da manhã que você vai oferecer. Agora, se você já cobra uma diária um pouco mais cara, você tem que tomar bastante cuidado com esse novo tipo de café da manhã que você vai servir, para que isso não caia no conceito de valor do hóspede. Então, mais uma vez, caprichar na decoração, servir direitinho, com muito cuidado, com muita higiene, com muita limpeza e sem exagero também, tá, galera? Eu tive em um hotel em Brasília no final do ano passado que, meu Deus, gente, eu cheguei para tomar café, tudo era embalado no plástico filme. Um horror, não precisava de tudo aquilo, entendeu? Então você também tem que entender qual que é o limite das coisas que você tem que fazer para servir as coisas com higiene e segurança. Não precisa exagerar também, que o exagero beira a paranoia. E aí não fica legal, não fica charmoso e hóspede nenhum gosta também de ver esse tipo de coisa. Outra coisa, gente, que é interessante, que é importantíssimo lembrar, é o momento de vocês pensarem com os funcionários em como treiná-los de maneira efetiva. Então, se você já está tendo que treinar eles por conta de protocolo de limpeza, vocês também têm que treinar muito eles por conta dos novos protocolos do café da manhã. Então, você vai definir uma nova maneira de ser servida, uma nova maneira de controlar esses custos durante essa hora de servir o café da manhã. E aí você vai treinar os seus funcionários para que aquilo saia de maneira perfeita, sem você ter que estar o tempo inteiro ali fiscalizando, vendo o que eles estão fazendo. Então, processo, treinamento, isso é essencial. E coloca o funcionário para fazer o processo junto com você, porque é ele que vai executar. Então, quando o funcionário faz parte da execução do processo também, fica muito mais fácil ele seguir aqueles passos, porque ele começa a perceber que ele também para de perder tempo. E funcionário nenhum quer perder tempo, ele quer fazer o trabalho dele o mais rápido possível, isso que é a verdade. E dá para fazer um bom trabalho, mesmo com todas essas restrições e tudo mais, e ainda assim economizar tempo, tá bom? Então, gente, a última dica aqui que eu queria falar com relação a café da manhã, para vocês conseguirem reduzir os custos de café, é vocês terem muitas maneiras de reaproveitar as coisas. Não as coisas que foram para o quarto, que foram para a mesa, não, tá, gente? Das coisas que sobram dentro da cozinha mesmo. Ou seja, não adianta você só achar que é para dar para o funcionário o que sobrou. Isso não é controlar os seus custos, tá? Os seus custos, nem os seus desperdícios. Então, você tem que aprender, por exemplo, ok, hoje a gente cortou muita fruta, não saiu tudo aquilo, o que disso a gente pode fazer suco amanhã? O que a fruta de hoje que não foi servida pode virar num suco amanhã? Ou então você congelar essas frutas que sobram e fazer um suco numa outra oportunidade também, isso também é uma possibilidade. Por isso que o freezer é o melhor amigo do pousadeiro nessas épocas. Você também pode aproveitar as frutas para fazer bolos para pousada. Eu fazia muito isso na pousada. Então, tinha banana para perder, abacaxi para perder, coisas que não dava mais para utilizar, não tava, no dia seguinte não seria bom para servir, mas daria muito bem para fazer um bolo, já que quando você cozinha a fruta, você consegue prolongar ali a vida dela. Você também pode aproveitar frios que
né, que você não vai mais servir, você pode fazer tortas, você pode fazer pães com esses frios também. São formas de você conseguir aproveitar essas coisas que iam embora. E também os pães antigos, tá, gente? Os pães antigos, vocês não precisam jogar fora. Vocês podem fazer torrada, vocês podem fazer torta de pão, pudim de pão, rabanada, vocês podem fazer tostex, vocês podem inclusive congelar pães que não foram consumidos, tá? Tem maneiras efetivas de congelar tudo. Pão, bolo, tudo você pode congelar praticamente, tá? Dessas coisas, das receitas feitas, tá? E você ter isso de maneira muito mais fácil para consumir em outras épocas ou quando você tem menos hóspedes. Quem nunca teve aquele problema de às vezes ter 1/4 no fim de semana e você fala, poxa, eu vou ter que fazer um bolo e eu tenho 1/4. Então você pode fazer desde bolos e já porcionar esses bolos congelados, já porcionados. Você pode também fazer bolos em formas de muffin, congelar isso separadamente, fica muito mais fácil de você servir. E você sabendo as técnicas corretas ali, colocando uma calda feita na hora, algumas coisas do tipo, aquilo super valoriza e ninguém percebe que aquilo estava congelado. Então tem maneiras de fazer, preservar a qualidade e preservar o sabor também das coisas. Tá bom? Então, galera, agora é a hora realmente de vocês começarem a pensar em alternativas. E quem voltou para o buffet, tá? Vocês têm que começar a pensar em como vocês vão desvoltar do buffet, tá? Porque o buffet é o inferno da pousada. Não volte para o buffet. Mude para o café da manhã personalizado, tá bom?